Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual o horário que você ligou o seu receptor de televisão, o seu tablet, o seu telefone celular, mas você que parou aí agora, esse momento, para dar ouvido à palavra de Deus, para entender e compreender aquilo que Deus quer falar contigo nesse dia de hoje. E eu quero trazer para você uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, palavra essa que pode mudar a tua vida, que pode mudar o quadro e o cenário que você tem vivido na terra, porque existe uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela é um manual para mim, para você viver bem nesta terra. Então, meditando esta semana na palavra de Deus, eu vou pegar o livro santo, a palavra de Deus, e vou compartilhar com você nesse momento. Você que tem uma Bíblia aí na tua casa, ah, pastor, eu não tenho uma Bíblia, mas eu posso acompanhar aqui no celular, eu posso acompanhar aqui no meu tablet, no computador, não sei como você vai dar atenção à palavra de Deus, mas eu tenho certeza que essa palavra vai impactar a sua vida. Então, meditando na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, eu encontrei dentro desta palavra a motivação de Jesus Cristo para alguns dos seus discípulos que estavam com ele, vendo sinais, vendo prodígios e maravilhas. E bem verdade é que uma hora o vento sopra, as coisas parecem que não vão, mas quando Jesus está no controle da nossa vida, aquilo que parecia que ia dar errado, passa a dar certo. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é o Deus que faz dar certo. O nosso Deus é o Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. É aquele que me ensina e te ensina que pela palavra de Deus você obtém as suas vitórias. Então, meditando nesta palavra, eu quero que você reflita nesta palavra, porque nós precisamos da palavra de Deus para mudar a nossa história. Então, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Eu quero parar um minutinho aqui para você entender e compreender o que Deus quer falar com você. A Bíblia diz que Jesus estava num determinado lugar, pregando a palavra de Deus, fazendo sinais, prodígios e maravilha. E a Bíblia diz que ele vai ordenar os seus discípulos para entrar no barco e ir adiante e atravessasse a outra banda do lago. Olha só. E ele fala para os seus discípulos que era para eles continuar enquanto ele despedia a multidão. E depois de despedir da multidão, Jesus agora ele não vai entrar no barco, mas ele vai fazer uma coisa. O que, pastor? Ele vai buscar conselhos, ele vai buscar intimidade, ele vai falar com o Pai que está no céu. A Bíblia diz que depois dos discípulos entrar no barco e começar a navegar e ir adiante, Jesus sobe o monte para orar. E se tem uma coisa que me aproxima e te aproxima de Deus, é a oração. E o nosso Pai está nos ensinando. Por quê, pastor? Eu não sei como tem estado a tua vida, eu não sei como tem sido o seu dia a dia, mas se você está perdendo, se você não está conseguindo romper,
Se você não está conseguindo vencer, pega esse exemplo, o exemplo da oração, porque a oração é a chave da vitória. Jesus agora, ele fala para os discípulos obedecem à voz de Jesus, e Jesus vai buscar conselhos e auxílio do Senhor, do Pai, do Criador, do Libertador, daquele que ensina todas as coisas. E por ele buscar o Pai, os discípulos agora estão esperando algo acontecer. Então, quando eu e você oramos a Deus, Deus nos ouve. Às vezes você está passando por tanta luta, tanta batalha, tanta tribulação, e acha que Deus não está vendo, não está fazendo nada, não está te ouvindo. Às vezes você está até com aquele pensamento que Deus te abandonou. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém sozinho. Deus, ele não faz você entrar no barco e depois te abandona. Não, não, não. O que faz isso é o ser humano, que muitas das vezes ele promete e não cumpre. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, se ele te fizer uma promessa, ela vai se cumprir na sua vida. Então, meditando nessa palavra, a Bíblia diz que Jesus sobe o monte para orar. E chegando à tarde daquele dia, ele estava ali sozinho orando. Já tinha despedido a multidão, o povo já tinha ido embora, só que os discípulos estavam no barco. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que eles tinham ido adiante, eles estavam obedecendo à voz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós damos ouvido à voz de Deus, eu sempre falo lá na igreja onde eu congrego, eu falo assim: olha, servir a Deus é bom para quem? Servir a Deus é bom para nós, irmãos. Não é bom para Deus, porque Deus, ele sempre será Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Então, quando eu sirvo a Deus, é bom para mim, porque ele vai me ensinar a obter o melhor de Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele está orando agora. Os discípulos estão no barco. Eles estão em alto mar, estão num lago, numa praia. Para você entender o que eu estou falando, para que depois você venha falar assim: verdadeiramente, quando ele entra no barco, ou quando ele dá uma ordem, algo acontece. E o que acontece? É sua vitória. E lendo aqui no versículo de número 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Olha que coisa que dá para a gente pensar assim: olha, Jesus manda eu entrar no barco, eu entro com meus amigos, meus colegas, está tudo calmo, está tudo tranquilo, mas ele não está no barco. Então, no meio do mar, o vento começa a soprar, as águas começam a bater, geralmente a pessoa vai ficar o quê? Apavorado. Só que aquele que ordenou que você entrasse no barco, ele tem compromisso com a mim e com a tua vida. Se você aceitou ele como salvador da tua vida, ele vai ter compromisso contigo. Não significa que depois que você aceitar ele, não vai vir vento, que as coisas vão ser um mar de flores. Não, não, não. Tem peleja, tem batalhas, tem guerras, porque está escrito, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ter bom ânimo quando o vento está soprando é complicado, sim ou não? Você que está me vendo aí agora, que está se perguntando, falando de repente na tua mente: esse pastor aí não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o vento que eu estou passando. Mas eu quero te dizer uma coisa neste dia de hoje: chame Jesus, clame Jesus para ele entrar no teu barco, porque quando ele entrar, se ele vier pelas águas como ele veio, ele vai vir para mudar a minha e a tua história. Por quê, pastor? Porque ele é o dono de todas as coisas. Nada sai do controle da mão de Deus. Isso é tão sério que ele diz que até os cabelos da minha e da tua cabeça estão todos contados. De repente você não sabe quantos fios de cabelo você tem, mas ele sabe. Por quê, pastor? Porque foi ele que te criou. Então, eu tenho que fazer o quê? Obedecer à voz de Deus. Porque muitas das vezes Deus fala e a gente acha que está ficando maluco. A gente acha que é coisa da nossa cabeça. A gente acha que não vai acontecer nada. Às vezes Deus está dando livramento e a gente está insistindo no erro. E as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque nós não estamos querendo obedecer à voz de Deus. Os discípulos obedeceram, mesmo assim veio o vento.
Mesmo assim, as coisas ficou complicadas. Mas eles estavam confiando na palavra que Jesus disse. Entrem no barco. Se ele mandou entrar no barco, ele estava garantindo a chegada. Mesmo que viesse o vento, mesmo que as coisas estivessem ao contrário, ele está no controle. E ele jamais iria esquecer. Então, eu continuo lendo aqui para você que está me vendo aí. E eu te aconselho a ler a palavra de Deus todos os dias. Porque isso aqui não é simplesmente um livro. Isso aqui é um manual de vida para a minha vida e para a sua vida. Porque tudo que eu e você precisamos tem aqui dentro. E eu quero te dizer mais. O autor de muitos livros que são feitos aí na sociedade e que as pessoas escrevem ali, seus autores, no lançamento eles vão estar perto ali para autografar, sim ou não? Você que está me vendo aí. Mas esse aqui não, esse livro aqui, quando você pega ele para ler, para meditar, na mesma hora ele se faz presente. Você não precisa chamar ele. Você não precisa, eu vou fazer isso e aquilo para ele vir. Não, ele já se faz presente. Por quê? Porque ele quer te ajudar, te ensinar, te guiar. Ele quer estar contigo em todos os momentos da sua vida. Então agora, nós vamos ver aqui Jesus entrando em ação. Olha que coisa tremenda. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. É uma coisa fantástica. É uma coisa sobrenatural. Porque só existe um que faz esses sinais, esses prodígios e essas maravilhas. Pastor, e se ele me chamar? Se ele te chamar para andar sobre as águas, você pode ir tranquilo que ele vai garantir. É bíblico? Sim, eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus agora está vindo caminhando sobre as águas e se dirigindo até onde estavam os discípulos dentro do barco. E os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. Até eu falava isso. Você está dentro de um barco, à noite, o vento está soprando, a água está batendo no barco. Você olha, só vê a água de um lado para o outro. Vem um ser iluminado, andando sobre as águas, você vai gritar, é um fantasma. Os discípulos gritaram, é um fantasma, ficaram apavorados, mas vai correr para onde, meu irmão? Se entrar dentro da água, não sabe onde está, porque não tem luz, não tinha nada naquela época. Não tinha um barco com, nós vemos aí hoje com radar, com tudo ali, com localização. Não tinha. Era um barco simples, com os discípulos, e agora eles vendo Jesus vindo sobre a água, só que na mente deles é um fantasma. E agora? Vai correr para onde? Aleluia! Mas o nosso Jesus vai ver que eles gritaram com medo. Eles estavam apavorados. E às vezes assim na nossa vida. Às vezes as circunstâncias do dia a dia faz com que nós venhamos ter medo. Eles estavam com medo. E a Bíblia diz que eles gritaram com medo. Pode ser o homem mais bravo dessa terra, que fala que não tem medo de nada. Mas se ele estiver sozinho e ver algo andando sobre as águas, ele fica com medo. Mas Jesus é aquele que lança fora todo o medo. Porque ele viu o apavoramento daqueles jovens, daqueles homens, daqueles discípulos. E ele agora vai acalmar eles. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, neste dia que você está me vendo aí agora, que o Jesus que acalmou aqueles discípulos é o mesmo que vai te acalmar aí agora. De repente você está apavorado com alguma situação. De repente algo na sua vida saiu do controle. De repente você não consegue mais dar um passo, porque o pavor chegou na tua vida, o medo chegou, e você não sabe o que fazer.
Mas aquele que tem o controle sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele vai chegar até você. E ele vai chegar para trazer a paz, para trazer a calmaria, para acalmar o seu coração, para fazer com que você venha compreender, entender que ele é Deus e não muda. Aleluia. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está falando: olha, tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo, fica tranquilo. Jesus, quando ele chega na situação, ele chega para acalmar quem está apavorado, ele chega para acalmar quem está desesperado, ele chega para acalmar quem está pensando em tirar a sua própria vida, porque ali os discípulos deveriam estar pensando até em se jogar no mar, sair nadando, mas se joga, morre. Então Jesus já chega acalmando. Ele fala: olha, fica tranquilo, tenha bom ânimo, não tenham medo, eu estou aqui. Aleluia. E Pedro vai responder a Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha que coisa tremenda e que ousadia de Pedro. O negócio já estava complicado, as coisas não estavam boas, mas Pedro agora, ele quer saber se é mesmo aquele que ele viu fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então ele vai fazer prova e vai falar: se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo, mas eu não quero ir dentro do barco não, eu quero andar sobre as águas. E Jesus, que é maravilhoso, Jesus que acalma o mar, que acalma a tempestade, ele não vai falar: olha Pedro, isso aí é muito para você. Não, ele vai falar: olha, pode vir. Jesus disse: olha, e ele disse: vem. Quando Jesus manda vir, é porque ele garante. Você pode ter certeza que se ele tem te chamado para fazer uma obra na tua vida, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então agora Jesus fala para Pedro: pode vir, Pedro, pode vir que eu estou aqui, eu garanto. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, tem que ter essa ousadia, tem que acreditar em Deus, tem que confiar nele, porque ele estava dentro do barco. O local que ele estava ali, mais ou menos seguro, era dentro do barco. Mas agora Jesus fala: desce, vem, pode vir. E Pedro, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Criador, do Libertador, do Salvador, ele vai descer do barco. Será que você teria essa coragem de sair do barco e ir até Jesus? Porque Jesus falou com ele: vem. E Pedro: olha, se é tu mesmo, eu estou indo. Ele não teve medo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que coisa tremenda. Pedro agora, ele desce do barco, os discípulos ficam dentro do barco, Jesus chamando ele e ele indo, andando sobre as águas. Pastor, o que é isso? Isso é algo sobrenatural. Pastor, me explica melhor. É isso que vai acontecer na tua vida, o sobrenatural. Chega de viver o natural. O natural todo mundo vê, todo mundo faz, né? Todo mundo está ali no natural, aí as coisas não acontecem. Mas o sobrenatural é só Jesus que faz. É aquilo que eu e você não conseguimos fazer, é o que ele faz, é o que ele opera, é o que ele move. Andar sobre as águas é só um que tem esse poder, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora Pedro está confiando nele, e ele está fazendo o quê? Andando sobre as águas, para ir ter com Jesus.
Mas existe uma coisa que tem tirado e tem afastado muitas pessoas de perto de Jesus. O que, pastor? A falta de fé e o medo. Pastor, prova isso aí na Bíblia. Eu vou mostrar para você agora. Versículo de número 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Pedro agora anda sobre as águas, vai até perto de Jesus, o vento sopra e ele fica com medo. A maior ousadia ele teve de sair do barco, sim ou não? Saiu do barco, está garantido, Jesus está ali, segurando tudo tranquilo, está ele andando sobre as águas, o vento sopra, ele teve o quê? Medo. E isso que acaba com muitas pessoas, porque quando o vento sopra, ao invés deles continuar a caminhada até Jesus, eles param. Será que era para mim ir? Ou será que era para eu voltar? Aí a Bíblia diz, por causa do medo, Pedro começou a afundar. Meu Deus. E por ele começar a afundar, talvez ele pensou assim na mente dele, e agora a vaca foi para o brejo. Mas eu quero dizer para você uma coisa que está me vendo aí agora na sala da sua casa, no seu celular. Eu não sei onde você está me vendo e ouvindo, mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você começa a afundar por medo, Jesus te segura pela mão. E por ele te segurar pela sua mão, ele não vai te deixar afundar. Ele vai te voltar para o barco e vai fazer com que você venha entender que é ele que está no controle da tua vida. Que é ele que está mudando o quadro, o cenário e a história que você tem vivido. Por quê, pastor? O melhor de Deus vai acontecer na minha e na sua vida. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus falou para ele vir, ele foi. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quando ele começou a afundar, né? Quando o vento começou a soprar forte, ele fez uma coisa que Deus gosta. O que é que Deus gosta, pastor? Na situação difícil é que nós venhamos a clamar a Ele. Por quê, pastor? Quando você clama a Ele, Ele não só vê a situação que você está vivendo e o momento que você está passando. Na hora que você clama a Ele, Ele também está te ouvindo. Diferentemente de nós seres humanos, que muitas das vezes a gente fala: eu estou orando, não está acontecendo nada. Eu estou orando, eu não estou vendo nada, a minha volta está tudo normal. Eu estou orando, eu já fiz propósito, eu já fiz isso e aquilo, não aconteceu nada. Mas eu quero dizer para você que quando você clama a Deus, Deus te ouve. Pastor, ouve e responde. Por quê? Porque Pedro clamou e Jesus se apresentou. Está escrito lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, quando Jeremias escuta Deus falar para ele assim: olha, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Agora Pedro está clamando aquele que falou para ele entrar no barco. Então Pedro fala: Senhor, salva-me, porque se o Senhor não segurar na minha mão, eu vou morrer, eu vou afundar. E olha que coisa tremenda. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que eu falei para você, quando você
dá ouvido à voz de Deus, ou quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós não podemos ter medo e nem duvidar. Jesus disse aqui, olha, homens de pequena fé. Ou seja, o milagre na minha vida e na sua vida só não acontece se eu não colocar a minha fé em ação. Mas se eu acreditar que Ele pode mudar a minha vida, na hora que eu clamar, Ele está pronto para responder. Pedro estava afundando, mas Jesus estendeu a mão, segurou na mão dele. O mesmo Jesus que segurou a mão de Pedro e colocou ele no barco, na calmaria, na paz, na certeza que estava tudo tranquilo, é o mesmo Deus que vai mudar a sua história. É o mesmo Deus que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa, a sua família. Toma posse desta palavra, porque esta palavra é viva e eficaz. Ela não mente, ela não muda, ela transforma vidas. Então, para você que está me ouvindo neste dia de hoje, coloque em ação a tua fé. Acredite, creia que quando Jesus entra no teu barco, Ele entra trazendo a calmaria, a paz. Ele entra para fazer a mudança de vida e de história. Agora os discípulos tinham algo para contar. Agora os discípulos tinham algo para dizer. Porque quando eles chegaram lá do outro lado, da beira da praia, e as pessoas que estavam lá, e eu vi um testemunho, a gente estava no alto mar, o vento soprou, Jesus veio andando sobre as águas, e agora nós estamos aqui tranquilos. É isso que Deus quer fazer na tua vida, trazer a paz, a tranquilidade. Ele quer mover algo dentro de você, Ele quer aumentar a sua fé, para você ver os milagres acontecer na tua vida. Então, nesse momento, guarda esta palavra. Eu quero orar com você que está aí do outro lado. Nesse momento, curve a tua cabeça, feche teus olhos, que eu vou orar com você. Pai, eu ministrei a tua palavra e eu tenho certeza que essas vidas, essas almas, essas pessoas que estão nesse momento, meu Deus, com os seus aparelhos receptores, ouvindo esta mensagem, meu Deus, eu te peço, aumenta a fé dos teus filhos. Meu Pai, muda a história deles. Meu Deus, se tiver alguém enfermo, meu Pai, seja o Senhor a tocar com a sua mão de poder, e através da fé dos teus filhos eles possam ser curados, possam ser transformados. Aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que o vento está soprando, aqueles que estão sem esperança de vida, meu Deus, toca agora, muda o cenário deles, o quadro da situação, e dê a vitória para a glória de Deus. E nossa alegria é que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E aqui eu agradeço por você me receber nesse momento, na sala da tua casa, no teu carro, ou na rua, onde você estiver ouvindo esta mensagem. Eu agradeço a Deus pela tua vida, e eu peço ao Senhor para multiplicar as bênçãos e os milagres sobre a tua vida. Assim eu oro e te agradeço e creio no nome de Jesus. Amém.